Bom dia. Bom dia. Antes de iniciar o tema, gostaria de dizer que é uma enorme alegria, é um grande prazer estar de volta a essa casa espírita que tão bem acolheu a mim e a minha família em um momento muito ímpar da minha existência. Eu estou de volta nessas terras mineiras, esse friozinho gelado da manhã, mas com corações quentes que acolhem a gente. É muito bom estar aqui, é muito bom estar aqui. E agradeço pessoalmente ao convite da casa para tentar falar aos senhores um pouquinho sobre essa beleza, esse amor de Deus que toca o nosso coração. Tocou o meu e tenho certeza que toca o de todos nós. Muito obrigado. Eu trabalho no Centro Espírita Joana de Anjos, que fica no Rio de Janeiro, é mais quente do que aqui, mas a gente teve contato com a casa e recebemos o convite para falar um pouquinho, então vou conversar um pouquinho com os irmãos sobre um tema muito interessante. E eu gostaria de fazer um pedido desde já, que você não ouça o que eu vou falar com os seus ouvidos, mas que você ouça o que eu vou falar com o seu coração. Porque a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ela tem que ser ouvida com sentimento. Senão a gente racionaliza demais. E pode ser que essa racionalização faça com que essa palavra não produza o seu objetivo. O tema que a gente vai tratar um pouquinho hoje é o maior mandamento. Já ouviu falar disso? Já deve ter ouvido falar de mandamentos. Quando a gente ouve essa expressão, o maior mandamento, na nossa tradição cristã espírita, a gente é levado ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao livro de Kardec, no capítulo 11, cujo tema é amar o próximo como a si mesmo. E o item 1 desse estudo, Kardec fala do maior mandamento disponível na lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior mandamento. Essas palavras foram expressas por nosso Senhor Jesus Cristo, diante de uma situação muito particular, que nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas essa história começa muito antes, bem antes. E nós vamos aqui fazer uma espécie de sobrevoo sobre toda a tradição humana, de que forma Deus se relaciona conosco, e de que forma nessa relação nós podemos perceber o que significa esse mandamento de amar a Deus. Toda vez que a gente escuta essa questão de mandamentos, nós naturalmente somos pensados a ver mandamentos de duas formas. Ou isso é algo legal, algo jurídico, uma lei, uma regra, algo que devemos seguir, ou é algo religioso. E na maioria das vezes, pela nossa tradição cristã, sobretudo ocidental, a maioria delas oriunda dos nossos irmãos católicos, algo que devemos temer. Mas será que esse é o único olhar que podemos ter para os mandamentos divinos? Será que essa é a única forma que a gente deve pensar nisso? Muito bem, essa história começa lá atrás, nesse nosso sobrevoo, nesse nosso caminhar no povo hebreu. Nós voltamos 5.000 anos atrás, aproximadamente 2.500 anos antes do nascimento de Jesus. Nós estamos em Israel, lá no Oriente Médio. E o povo hebreu, é o povo judeu, antes de se tornar judeu, era reconhecido como povo hebreu, ele tinha algumas necessidades. Primeiro, esse povo era autoproclamado o povo de Deus. Ele tinha uma característica. Naquela época, a maioria das organizações humanas, das organizações que se voltavam para algo espiritual, eram politeístas. Ou seja, tinham vários deuses. Diferente de todos daquela época, o povo hebreu era monoteísta. Adorava um único Deus, chamado Yahvé, ou Jeová, em algumas traduções. Esse povo tinha diante de si uma promessa feita lá atrás, em Gênesis capítulo 17, aos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, lembram disso? E esse povo vivia em paz, em tranquilidade. Só que naquela terra onde eles estavam, havia muita fome, muita seca. Eles eram agrícolas, agropecuaristas, na verdade. Em algum momento, as terras estiavam, a chuva estiava, a terra secava. E eles precisavam se dirigir a outra localidade em busca de condições de vida. E eles faziam uma descida até as margens do rio Nilo, onde as terras eram mais férteis, para que eles pudessem sobreviver. Só tinha um pequeno problema.
Sabe quem ficava abaixo, nas terras das margens do Rio Nilo? Os egípcios. Os egípcios eram um povo curioso. Para começar, os egípcios acreditavam que o Deus deles era Faraó. Faraó, o imperador, o governador daquela sociedade, era Deus, bem diferente do povo hebreu. Segundo, os egípcios tinham uma tradicional capacidade de domínio. Eles eram extremamente inteligentes, dominavam ciência, construir uma pirâmide como aquelas que a gente vê até hoje, há 5.000 anos atrás, não deve ser tarefa fácil, mas eles fizeram. A gente tem estudos que comprovam o porquê daquela inteligência toda na Terra. Na verdade, esse povo, sabemos, vem de outros orbes e vieram até aqui contribuir para o nosso desenvolvimento. Mas naquele momento, os egípcios estavam lá. E o povo hebreu se aproximou dos egípcios em busca de local. Eles foram muito bem recebidos. A questão é que o faraó morreu e um outro faraó, depois, observando o povo israelita, o povo hebreu, ficou preocupado, porque o povo estava crescendo demais. E eles ficaram com medo de serem dominados. Resultado? Opressão, escravidão e domínio. O povo hebreu, o povo que acreditava no Deus único, o povo que adorava a Yahvé, se vê escravo. E aquele povo deve ter pensado que é natural, né? Meu Deus, por que estou aqui nesta condição? E aqui a gente faz a primeira parada da nossa viagem para uma reflexão. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida em que nós nos questionamos se há de fato um Deus que se preocupa conosco. Isso é natural do ser humano. É porque a gente tem dúvida às vezes. Nossa fé às vezes desce um degrauzinho na escala de temperatura divina. O povo hebreu passou por isso. Diante da opressão egípcia, e era muito grave. Eles eram mão de obra escrava mesmo. Os homens trabalhavam sol a sol, as mulheres e as crianças, quando permaneciam vivos, as mulheres eram estupradas para fornecer mais mão de obra, e as crianças eram dedicadas aos deuses, sacrificadas. Existia um Deus naquela época, que tinha uma estátua de braços abertos, chamado Baal, e as crianças eram lançadas ali dentro, era uma fornalha ardente. Então esse era o povo egípcio. Esse foi o tratamento daquele povo que se dedicava a adorar a Deus. É natural, portanto, que a gente tenha a percepção de que eles, em algum momento, pensaram: deve ter acontecido alguma coisa errada. Deus me abandonou. Já parou para pensar isso alguma vez? Eu já tive momentos na minha vida onde eu tive dúvidas se de fato o nosso grandioso Criador estava olhando para mim. Ele estava um pouco preocupado comigo. A nação de Israel teve esse momento. Eles estavam escravizados diante da idolatria do povo egípcio. E aí, portanto, diante dessa dúvida da existência de Deus, ou do papel de Deus em proteger-nos, a gente tem uma segunda reflexão, que é: qual é o papel da dor ou do sofrimento na vida humana? Porque todo mundo vai passar por um momento de dor. Isso faz parte do nosso nível evolutivo. A mensagem que foi lida pelo nosso irmão no início da nossa palestra fala disso. Emmanuel, quando cita: olha, não fica com medo da dor. A dor tem um motivo. Então, dor vai fazer parte da nossa vida. A questão é: para que ela serve? Qual o significado dela? E qual o papel que ela tem na nossa vida? E principalmente, será que Deus nos causa dor? O povo hebreu teve essa dúvida. Quando você lê o relato de Gênesis, lá no capítulo 12, 13, nós estamos lá no iníciozinho da Bíblia Sagrada. Eles falavam isso. Era melhor a gente ter passado fome lá na nossa terra. Pelo menos a gente ficaria vivo. Que adianta fazer uma adoração a um Deus único e ser morto numa terra de outras pessoas que sequer reconhecem a nós como povo? A dor, ela precisa ser ressignificada. A dor deve existir e só existe porque nós nos afastamos em algum momento da lei de Deus.
E a dor existe para dizer assim: volta. Se você continuar nesse caminho, você sofrerá. Mas o povo israelita não tinha se afastado da lei de Deus a princípio. Será que não? Bem, a história vai seguindo e a gente tem uma informação importante lá em Gênesis, no finalzinho, lá nos capítulos 35, 36, que a nação de Israel clamava por um auxílio de Deus. E Deus resolveu dar uma providência. Essa providência tem um nome: Moisés. Já ouviram falar dele? Moisés era um israelita. Moisés havia vivido no Egito, como filho da filha de Faraó. Aquela história que ele foi colocado no rio, a filha de Faraó pegou e criou, portanto era neto adotivo de Faraó. Uma posição sensacional. Só que Moisés, andando pelo Egito, viu um egípcio matar um judeu. E por isso ele foi reconhecido como um assassino. Ele fugiu, foi para uma região ao norte e ficou lá durante muito tempo, mais de 20 anos. Em algum momento, no entanto, o coração de Moisés foi tocado por alguma percepção e ele se lembrou do povo dele lá no Egito. Ele falou: meu povo está sofrendo, meu povo está sendo humilhado, está sendo morto, está escravizado. E ele resolveu voltar até o Egito para libertar o povo de Deus, do Deus dele, da opressão dos egípcios. Olha que coisa! Moisés não precisava voltar, ele estava bem, mas ele voltou. Quem você acha que tocou o coração de Moisés para ir lá no Egito libertar o povo? E aí a gente tem a terceira reflexão, que é: em momentos de dor, quando a gente reconhece que aquela dor tem um objetivo, é importante que a gente saiba que Deus sempre providencia uma saída. Sempre providencia uma saída. Deus sempre abre uma porta, uma janela, um buraco de fechadura que seja. Nem que seja só para a gente olhar e ver do outro lado. Às vezes Ele escancara uma porta grande, porque Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não quer a nossa dor. Isso acontece, porque isso é lei. Vamos falar um pouco disso daqui a pouquinho. Mas Deus não quer a nossa dor. Ele quer a nossa felicidade. E nesse momento, tocou o coração de Moisés e mandou Moisés ir lá no Egito. Moisés chega diante do faraó, orgulhoso, e exige a libertação do povo de Israel. Consegue imaginar isso? Moisés chegando para o faraó e fala assim: eu exijo em nome do meu Deus que você liberte o meu povo. O faraó deve ter olhado para Moisés, rido, né? Fala: você quer que eu mate você agora ou depois que eu tomar o meu vinho? Você quer que eu te mate com lança, te mate com fogo, só para poupar tempo aqui da minha ordem? O faraó também era Deus, orgulhoso. Moisés insistiu, e a gente conhece o restante da história. O relato de Gênesis relata um conjunto de pragas. Cientificamente e historiograficamente há confirmação de algo muito semelhante a isso. Portanto, isso não é fábula. Evidentemente que o relato do texto do Pentateuco, do Gênesis, ele tem a contribuição do seu escritor, mas aconteceu alguma coisa e o povo foi libertado. A última foi a morte dos primogênitos, os filhos dos egípcios, e foram poupados os filhos da nação hebraica. E o povo se libertou. Foi embora. Êxodo capítulo 7 a 12, o iniciozinho dessa trajetória é narrado ali. Deus não quer que a gente sofra. Junto com a dor, Ele provê a saída. O povo seguiu em frente. Bom, agora, graças a Deus, estamos de volta. Vamos para a nossa terra. Vamos voltar a adorar a Deus e vamos ter paz, tranquilidade, cuidar dos nossos filhos. Finalmente a promessa dada a Abraão, a Isaac, a Jacó lá atrás se cumprirá. Deus lembrou de nós, ótimo. E resolveram ir em frente. Tinha um problema. Sempre tem um problema. Para voltar para a terra deles, eles tinham que passar por um deserto. O deserto que eles atravessaram para vir. E o deserto tem uma característica interessante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar nele. Não tem nada no deserto. O povo era numeroso. Tanto era numeroso que os egípcios ficaram com medo deles.
Milhares de pessoas. No deserto você não tem infraestrutura, não tem parentes, não tem onde se abrigar, não tem comida, não tem bebida, não tem nada, não tem amigos, não tem transporte, não tem nada. Como é que você sobrevive no deserto? Adivinha o que aconteceu? O que o povo fez? Meu Deus, por que nos colocaste no deserto? Era melhor ficar no Egito. Pelo menos a gente tinha comida. Mais uma vez, diante dos problemas, aquele povo castiço se preocupou com isso e falou isso. Isso está registrado lá no Êxodo, capítulo 16. Curiosamente, Deus, diz o relato, providenciou primeiro uma direção correta, porque senão eles iam ficar perdidos no deserto. Então, durante o dia tinha uma coluna de fumaça e à noite uma coluna de fogo. E Deus providencia, tem uma fala muito bonita, quem puder ler depois do Êxodo, uma pequena substância que ficava sobre o orvalho das folhas, maná, que era uma substância proteica, e que eles podiam usar para se alimentar, e dali eles iam adiante. Além das codornizes, eles comiam carne. Aquela substância proteica tinha o necessário, somente o necessário, para eles sobreviverem. Eu precisaria de maná hoje, cara. Somente o necessário para emagrecer um pouco. Seria ótimo para mim. O povo, Deus providenciou aquilo para aquela nação, e eles foram em frente. Suficiente? Para eles não, porque eles estavam demorando muito tempo no deserto. E eles mais uma vez culparam a Deus. A metáfora do deserto é importante porque, de novo, nós vamos fazer essa comparação aqui várias vezes. A dor e o sofrimento, eles são desertos na nossa vida. Todos nós atravessamos desertos ao longo da nossa existência. Quem de nós não passou por um momento ou por uma situação de se deparar diante dela e não ter a menor condição de avaliar o que ia acontecer? Não ter ideia de como sair daquilo. É um deserto. Mas qual é o ponto aqui, meus amigos? É porque os desertos vão existir, mas a providência divina também existirá. A questão aqui é a gente não duvidar, primeiro, que isso não é causado por Deus. E segundo, que Ele, preocupado com suas criaturas, providenciará uma solução. Às vezes a gente não consegue nem saber qual é a solução. Às vezes a gente não consegue enxergar. Mas tenha certeza, Ele está trabalhando para isso. É porque Deus trabalha de forma silenciosa, bem silenciosa. Deus pegou o departamento de marketing e desativou. Ele transferiu todo mundo para o departamento de assistência social. Então Deus é low profile. Deus não faz propaganda, Ele não precisa disso. Deus é Deus, o Criador Supremo de todas as coisas. Deus não está preocupado em se enaltecer. Aliás, isso é coisa de humano, arrogante e orgulhoso. Isso era coisa lá do faraó. Isso é coisa de gente que quer aparecer mais do que é. Deus não precisa disso. Deus está preocupado em tocar corações. Deus está preocupado em fazer suas criaturas serem felizes. Quando elas se afastam da felicidade e gera dor, Deus está preocupado em retorná-las para o caminho. Essa é a única preocupação de Deus. Sempre foi a preocupação de Deus. Você sinceramente acha que o seu Criador se vangloriaria ou gostaria de vê-lo sofrer? Que Ele te criaria para isso? Faz sentido isso? Provavelmente, observando aqui essa plateia, muitos de vocês têm filhos, netos. Você faria alguma coisa para fazer seu filho sofrer? Você teria filhos para provocar sofrimento e dor nele? Se a resposta é não, e eu acho que é não, você tem ideia da capacidade de Deus de ter ainda mais amor por nós e nos ver diante do sofrimento e querer nos retirar disso? Isso é óbvio, isso é natural. Mas a gente às vezes tem uma percepção particularmente diferente de Deus. O povo hebreu passou por isso. Diante da dificuldade, diante da dor, ele perdeu a confiança. A gente vai ver isso algumas vezes. Isso aconteceu inúmeras vezes. Emmanuel, no livro Consolador, ele tem uma mensagem importante. É que o povo de Deus, ele representa, na verdade, esse povo hebreu, a história de toda a humanidade. Ele representa todos nós. Isso acontece conosco. Eu não estou falando algo que não tenha acontecido comigo mesmo. E vai acontecer com todos nós. Mas a questão aqui é, até que ponto a gente consegue reverter isso
e voltar a acreditar no nosso grandioso Criador, e saber que Ele tem um propósito, e saber que Ele cuida de nós, e saber que Ele não nos abandonará. O povo seguiu, foi guiado pelas providências divinas, se aproximou daquela terra. No entanto, alguma coisa acontecia ali. Eles estavam distantes ainda da famosa terra que manda leite e mel, o lugar onde eles deveriam voltar. E eles se rebelaram contra Moisés. E Moisés se dirigiu até um determinado monte. Deus deu a ele 10 mandamentos. Chegamos aos 10 mandamentos. O primeiro deles, sabe qual é? Eu sou o Jeová teu Deus, deveis me amar de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua mente, de toda a tua alma. É uma declaração da adoração a Deus. Só que quando Moisés desceu daquele monte, adivinha o que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro. Já ouviu falar nessa história? Para adorar um bezerro. Isso tem uma característica da conotação dos povos ao redor que tinham idolatrias a animais. Porque Moisés sumiu, foi no monte, não voltou mais, demorou muito tempo. Então vamos adorar outro Deus para garantir a nossa sobrevivência daqui para frente. Que coisa, né? Que coisa. Como nós humanos, às vezes, somos incorrigíveis. Se eu fosse Deus, eu já teria exterminado a mim mesmo, provavelmente, por falta de paciência. É por isso que eu estou onde eu estou, no meu nível evolutivo baixo. Porque Deus percebe isso e mantém todo mundo vivo, por amor, inclusive a mim. Inclusive a mim. Moisés fica assustado, Moisés era um profeta e médium, corrige aquela nação e segue em frente. E o povo vai adiante. É importante fazer uma reflexão que esses mandamentos são mandamentos humanos. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, adorar a Deus. Parece uma coisa óbvia para nós, mas naquela época, não matar era um mandamento super importante. Porque as pessoas resolviam as coisas à base da faca. Se eu tivesse algum problema com a irmã, eu ia matar. Pronto, está resolvido. Então dizer para aquele povo, não mate, era quase que uma palavra de amor, uma preocupação genuína. Porque as coisas eram resolvidas dessa forma. E isso ia piorar a situação do povo, porque eles vão estar contra o mandamento de Deus. Então aqui a gente abre 2 leques. Existem leis humanas e leis divinas. As leis humanas, quando se aproximam ou se baseiam nas leis divinas, elas conduzem-nos ao amor, à felicidade e à satisfação. Quando elas não se aproximam, como foi o caso do Egito, elas nos afastam disso. E elas geram dor e sofrimento. Os 10 mandamentos, meus irmãos, eles eram leis que impediam ou serviam para impedir a aproximação daquela nação aos problemas da lei de causa e efeito. Imagina resolver as coisas na base do assassinato. Ia ter problema. Ia contrair karma, ia ter problema. Então Moisés falou, não mata. Conversa. Não toma o terreno do teu irmão. Divide. Esses eram os 10 mandamentos. São claramente associados às leis de Deus, aos mandamentos divinos, que são baseados no amor. E aí a gente começa a entender o real significado do que é o mandamento. Ao longo da evolução humana, nós passamos por diferentes fases. Lá atrás, falar para a gente não matar era importante. Hoje, a gente precisa de algo mais complexo. Nós evoluímos. Nós estamos em outro período da encarnação, das encarnações. E, portanto, a gente precisa de um outro conhecimento. As leis humanas vão evoluindo junto com a lei de Deus. A diferença é que a lei de Deus não muda. Como é que então a lei vai evoluindo? A lei de Deus é imutável. A lei humana vai percebendo a lei de Deus e acompanhando o seu entendimento. Deus nunca quis que nós matássemos as pessoas. Deus nunca quis que o povo hebreu sofresse. Aliás, Deus nunca teve nada a ver com isso. Quem maltratou o povo hebreu foram os egípcios. Deus foi lá e tirou. Quem participou de idolatria lá no deserto foi o povo judeu. Deus foi lá e deu o caminho. Então Deus sempre fornece a providência, mesmo que a nossa lei se afaste da lei dele. O povo foi sendo conduzido, em algum momento eles tomaram a decisão de fazer uma mudança organizacional, ficaram chateados, Moisés morreu. E agora? O líder Moisés morreu.
Quem vai conduzir o povo? A providência divina aparece mais uma vez. Ele pega um homem chamado Josué. Em hebraico, Josué é Yeshua. Yeshua é o mesmo nome em hebraico de uma figura que a gente vai falar daqui a pouco, que nasceu ali por Israel e que transformou a nossa humanidade. Jesus. Josué então inicia a condução do povo israelita até a terra da promessa. Eles se dividiram em 2 reinos, reino do norte e reino do sul, colocaram 2 reis e foram adiante. A história segue, a história é muito longa, mas é muito bonita. E ao longo dessa trajetória, eles foram percebendo que a dor e o sofrimento acontecia quando eles se afastavam da lei de Deus, que não muda. Mesmo criando leis internas, que na visão deles deveriam ser mudadas. Quando eles se aproximavam da lei de Deus, do mandamento divino, do mandamento de amor, eles tinham felicidade, sofrimento não acontecia. Muito bem, chegamos então a um período dos profetas. Eu prometo que essa história vai acabar, tá? A gente vai daqui a pouquinho voltar a ficar mais interessante. Chegamos ao período dos profetas, que é o período onde Deus manda pessoas para falar àquela nação quais são as suas verdades, o que ela esperava delas. A gente tem Isaías, Jeremias, Abacuque, Amós, e eles falam sistematicamente o que se espera para aquela nação. O que aconteceu ali? O povo seguia? Às vezes seguia, às vezes não. Quando seguia, ótimo. Quando não seguia, dor e sofrimento. Meus irmãos, chegamos então a um período crucial, e aqui a gente volta ao início do nosso texto, que é onde está lá o capítulo 11 de Mateus, do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos ao período de Jesus. O povo agora era muito grande, muito complexo, milhares de pessoas. A organização era em templos, não tinha mais uma adoraçãozinha. Imagine um templo de 90 metros de altura, que tinha mais de 4.500 pessoas trabalhando nele. Ali era a adoração do povo judeu. O povo estava dividido em tribos, em reinos. Nesse templo trabalhava uma casta de sacerdotes, chamados saduceus, de uma tribo específica. E além disso, outra tribo, os levitas, forneciam trabalhadores para a organização do templo. Jesus nasce ali, naquele contexto. Jesus poderia nascer um imperador romano. Aliás, aquele povo era dominado por Roma. Mais uma vez o povo foi dominado. E os romanos, não sei se vocês sabem, eles tinham uma tradição em dominar a base da violência. Os romanos eram violentos. Violentos. O império que conquistou quase todo o mundo ao longo do Mediterrâneo naquela época e era baseado em seu exército. Os exércitos romanos eram imbatíveis. Imbatíveis. O povo hebreu, o povo judeu, ainda mantendo sua tradição, estava sob o domínio do jugo romano. E o governador espiritual do nosso planeta, Jesus Cristo, resolve encarnar naquele tempo. Estamos há 2000 anos atrás. Jesus Cristo escolhe encarnar como imperador romano, como senador romano, como sumo sacerdote da nação de Israel? Não. Jesus pega uma tribo lá no norte, na Galileia, e encarna no filho de um carpinteiro. Primeiro recado de Jesus. Deus quer humildade. Lei divina. Jesus Cristo começa seu trabalho, é criado por Maria e José, depois se apresenta para o seu ministério, é batizado por João Batista, e desce em dado momento e chega lá em Jerusalém, no templo. Quando ele chega diante do templo, ele se depara com uma grandiosidade. O templo tinha uma característica. Imagine que esse salão é o templo. Existia uma parte interna que só algumas pessoas podiam entrar. Judeus. E para entrar elas tinham que fazer uma doação. Sabe quem coordenava essa doação? Os sacerdotes. Esse dinheiro da doação ia para onde? Para os sacerdotes. E o povo passando fome, miserável. Já dá para perceber o que acontecia por ali. Aí Jesus Cristo se depara com isso, vai até o templo. E diante do templo, ele vê hipocrisia, ele vê pessoas sendo maltratadas, ele vê pessoas que se afastaram da lei do pai dele. E ele resolve expor isso. Olha, vocês não seguem a lei, nem a lei, os mandamentos judeus, lá de Abraão, de Isaac e de Jacó, que vocês prezam por servir. Hipócritas.
de branco por fora, mas sujos por dentro. Já viram isso? Essas foram as palavras de Jesus para aquele sacerdócio. Era uma instituição corrompida, que estava preocupada em enriquecer, em satisfazer seus egos, mas não tinha espiritualidade genuína. Muito parecido com o que acontecia antes. E aí chegamos, eu vou ler o relato, eu trouxe a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução muito boa, em Mateus capítulo 22, que fala um pouquinho sobre o que queremos construir aqui. Mateus capítulo 22, Jesus chega no templo. Lá no templo ele se depara com duas classes: os saduceus, que era o pessoal que organizava o serviço religioso, e os fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei, o pessoal que estudava a lei o dia inteiro. Aliás, tinham escolas rabínicas farisaicas. Os saduceus e os fariseus viviam em pé de guerra, discutindo quem deixa a verdade. Por exemplo, os saduceus não acreditavam na vida após a morte. Os fariseus acreditavam. Os saduceus falavam que todo tipo de adoração tinha que acontecer em templo. Os fariseus usavam as sinagogas, que eram pequenas acomodações externas. Então eles viviam brigando e extorquindo o povo. E aí Jesus Cristo chega diante do templo. O que eles fazem? Um homem que pregava o amor, um homem que pregava a igualdade, um homem que diante de uma mulher adúltera pergunta: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. O homem que pegava leprosos e colocava aqui, junto do peito. O homem que passava a mão, impunha as mãos em alguém cego e curava. Esse era Jesus. Esse era o maior profeta que já viveu. E ele chega diante do templo. O templo que prezava pelos mandamentos, pela lei, pela regra. E aí, diante do templo, capítulo 22, o iniciozinho, ele fala da parábola do banquete de núpcias. Lembra disso? Um rei fez uma festa de casamento de seu filho e ninguém foi. Significando ali que aquelas pessoas haviam sido convidadas por Deus para fazer parte do banquete dele, aquele sacerdote, e eles se negaram aí. Ele expôs que mandamento não é cumprir regra, mandamento é amar Deus. Mandamento é amar Deus, porque Deus não nos quer sofrer, e porque o que Deus quer é a nossa felicidade. E quando a gente se aproxima disso, algum tempo depois, a gente vai ter as soluções que precisamos, pelas percepções que teremos da ressignificação da dor. A segunda vez que ele chega no templo, os fariseus chegaram para ele e falaram: Jesus, é lícito pagar tributo a César? Lembram disso? Devo pagar imposto a César? Eles estavam sendo dominados por Roma, não queriam pagar imposto. Jesus, pega uma moeda aí. Quem é que está na moeda? César. Então dá a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Ficaram chateadíssimos. Era difícil pegar Jesus, naturalmente. E teve uma terceira abordagem sobre a ressurreição dos mortos. Naquela época a sociedade vivia debaixo de regras sociais, e o casamento não era como hoje, que é um casamento baseado em sentimento. O casamento era uma instituição de preservação social. Quando uma mulher ficava viúva, ela precisava de um outro marido, que era o marido que sustentava a casa. Então, geralmente, o irmão, o cunhado, ele assumia o casamento da mulher. Eles falaram: Jesus, olha só, tinha uma moça que ficou viúva. Então, se casou com outro irmão. Ela ficou viúva de novo, se casou com outro irmão, ficou viúva de novo. Isso aconteceu 7 vezes. Lá na ressurreição, quando todo mundo for ressuscitado, quem vai ser o marido dela? Covardes, né? Aí Jesus: olha, vocês que deveriam conhecer a lei, deveriam saber que na ressurreição, após a ressurreição, ninguém se casa nem é dado em casamento. Todos terão uma relação de amor fraternal. Afastai-vos de mim. Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o governador espiritual do orbe, meus irmãos. Há 4,6 bilhões de anos atrás, quando esse planeta foi criado, Jesus já era o Cristo. Na escala de Kardec, você vai subindo e chega em espírito puro. Aí quando você chega em espírito puro, você pensa que se aposentou, mas você recebe uma cartinha do mundo espiritual, né? A reforma da Previdência já aconteceu lá. Então, parabéns, você vai reiniciar uma nova jornada. São os espíritos crísticos. De acordo com Emmanuel, no Caminho da Luz, são espíritos capazes de criar mundos que governam planetas, sistemas.
Emmanuel narra muito bem isso no Caminho da Luz, lá no prefácio. É um livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diz que Jesus foi retirado da comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor de todas as coisas, em cujas mãos repousam as rédeas diretivas dos sistemas solares. Esses são espíritos crísticos. Jesus é um desses, que encarnou há 2000 anos e que foi lá no templo e que os fariseus queriam, devo pagar imposto a César? Jesus tinha uma grandeza, este não tem, uma grandeza espiritual plena. Jesus tem contato direto com o Criador, e que no nosso caso é intermediado por espíritos como ele. Imagine ele lá, e os saduceus e os fariseus querendo enganá-lo, querendo prendê-lo. Por quê? Esse é o ponto, né? Porque Jesus quis pregar o amor, a caridade, a igualdade, e portanto, para aquele sistema, Jesus era um problema. Imagina, eu sou o sumo sacerdote, coordeno todo o recebimento de ofertas do templo. Aliás, eu como sumo sacerdote sou quem autorizo a vender as coisas do templo para oferecer os sacrifícios. Aí vem um homem e diz que qualquer sacrifício, na verdade, é o fruto dos lábios. Que isso? E a minha renda? Jesus era um problema. Jesus tinha que ser morto. Mas era um homem que só falava o bem, só fazia o bem, pregava a bondade, ajuda nas pessoas. Naquela época, já havia um código de conduta de aproximadamente 613 regras judaicas. Era o que ficavam discutindo os saduceus e os fariseus. 613 regras. Era o que um judeu tinha que seguir. Os fariseus seguiam. Mas Jesus Cristo, como no texto de Mateus capítulo 22, que a gente vai ler aqui, ele trouxe uma novidade. Por quê? Mateus capítulo 22, versículo 34, eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém, diz assim: os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, não tinha como, reuniram-se em grupo, e um deles, a fim de pô-lo à prova, diz o evangelista Mateus, que era judeu: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Lembra do que ele estava falando? Está falando lá do decálogo de Gênesis. E ele acrescentou: esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse é Jesus Cristo. E é isso que Deus espera de nós. Deus não quer regras. Isso é coisa nossa, coisa de humano. Foi importante ter as regras lá no povo de Israel, os 10 mandamentos, por isso que Deus mesmo deu mediunicamente a Moisés, porque senão o povo ia se matar. Mas com a chegada de Jesus Cristo, só precisamos ter 2 mandamentos em mente. E o primeiro e mais importante deles é: ama a Deus sobre todas as coisas. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Kardec trata. Ama a Deus sobre todas as coisas. As regras humanas, as regras baseadas em leis mutáveis, em acordos sociais, elas vão mudar muito ainda. O que é certo hoje, daqui a 2000 anos, talvez não seja. Mas o mandamento do amor de Deus não vai mudar, porque ele é universal e imutável. A questão é: até que ponto estamos nós envolvidos nesse mandamento? O amor de Deus, a Deus, por Deus, é percebido por nós como fazendo parte da nossa vida? Diante de uma dificuldade, de uma dor, reconhecemos a presença de Deus ali? Naqueles momentos mais graves, quando as lágrimas no travesseiro são as nossas únicas companheiras, a gente consegue fazer uma oração a Deus e falar: Pai, está contigo, porque aqui a gente esgotou tudo. Isso é amor a Deus. E a gente precisa disso, porque a gente ainda não é espírito crístico, a gente ainda não percebe tudo. E acreditem, Deus não nos deixa solos.
ele providencia a saída. Apóstolo Paulo fala numa das cartas belíssimas que Deus nos deixa que sejamos tentados, na visão paulina, da teologia de Paulo, apóstolo dos gentios, que Deus pode nos deixar ser tentados até onde a gente possa aguentar. Nunca além daquilo que a gente possa aguentar, mas até onde a gente possa aguentar. E junto com a tentação ele provê a saída, diz Paulo, nosso amoroso irmão. Aliás, Paulo, que sofreu 2 naufrágios, foi preso 2 vezes, fez 3 viagens missionárias e fundou as congregações cristãs que pautam o cristianismo de hoje. Paulo era judeu e tinha cidadania romana. Pregava o amor e a bondade. E depois que teve o contato com o sagrado, com o supremo, depois que experimentou o mandamento do amor de Deus, ele transformou a sua vida integralmente. Paulo, o apóstolo dos gentios, experimentou o mandamento do amor. Paulo, que perseguiu cruelmente cristãos, inclusive sendo responsável pela morte de alguns deles, como seu cunhado, irmão de Abigail, depois de algum tempo, foi orientado espiritualmente por ele. Estevão. Imagine ter Estevão como cunhado também, que coisa fantástica, né? E aí a gente vê a providência divina. Paulo, ele foi nascido numa linhagem de... Paulo era fariseu. Foi criado para ser membro do Sinédrio, que era a corte, era o Supremo Tribunal Federal dos judeus, junto com o Senado Federal, isso era o Sinédrio. Paulo era, além disso, ele era atleta, saradão. E aí ele foi atrás de um dos seus perseguidos, numa estrada, a caminho de Damasco, teve um contato com Jesus, caiu literalmente do cavalo, ficou cego, foi levado para o deserto, ficou 3 dias sozinho no deserto, olha a metáfora do deserto, e teve condições de refletir em tudo que ele fez. E ele entendeu que perseguir cristão não era o papel que ele deveria fazer. Ele deveria estar com Cristo, na direção de Cristo. E ele se arrependeu. E aquele homem que foi persegui-lo, foi o homem que foi lá impor as mãos nele para restabelecer a sua visão. Jesus apareceu para ele. Ananias, vai lá e cura Paulo. Ananias? Senhor, era Paulo. Ele estava matando cristãos até ontem. Tem certeza que seus assessores não erraram? É em Paulo mesmo que eu tenho que ir? Vai lá, Ananias. Ananias chegou lá. Paulo foi restabelecido. Foi batizado. É lindo isso. Livro Paulo e Estevão. Mais um da safra de Francisco Cândido Xavier. Imperdível. Ninguém pode desencarnar sem ler Paulo e Estevão. Então vai ter que voltar e ler de novo. Paulo foi curado. Paulo vai para o deserto, fica 3 anos pensando, refletindo, fabricando tendas e resolve fazer o que ele fez. Depois ele volta, chega em Jerusalém, é maltratado por todo mundo. Imagina, um judeu fariseu que aceitou a Cristo. Paulo foi escorraçado. Ele vai fazer uma primeira palestra numa sinagoga, é ainda mais. Depois ele viaja e vai encontrar em um lugar um casal que fugiu daquelas terras por causa da perseguição dele, Prisca e Áquila, e que os recebem amorosamente. Entende a providência divina? Deus está sempre presente. Sempre presente. Paulo foi preso. No meio da prisão, resolve entoar cânticos. A prisão desmorona. Os presos iam fugir. O carcereiro falou: bom, vou me matar, porque vai todo mundo fugir, vão me pegar. Paulo, calma, está todo mundo aqui, vamos ficar aqui. E eles começam a entoar cânticos e a orar. E depois chegam os soldados e preservam a vida de todo mundo, inclusive a de Paulo, que poderia ter sido morto naquela noite. Um cântico salvou a vida de todo mundo. A questão, meus irmãos, é que Deus, ele trabalha silenciosamente. Lembra do departamento de marketing? Deus trabalha sutilmente. Deus trabalha diferente. Ele trabalha nos corações. Ele trabalha nos sentimentos. Ele trabalha internamente. Se o nosso celular consegue dizer onde a gente esteve semana passada, você acha que Deus não sabe o que acontece com você? Que te criou, que me criou. Se você está angustiado de alguma forma, você acha que Jesus Cristo não percebe a dor do seu coração?
E você acha que ele, como pai amoroso que é, que fez o que fez por aquela nação, não vai cuidar do seu sofrimento? A questão é que existem leis. Por exemplo, a lei de causa e efeito. E que, eventualmente, o sofrimento... É por isso que é importante ressignificar o sofrimento. A gente tem que passar por ele, para aprender dele. Porque a dor nos melhora. Mas Deus está sempre ali do nosso lado, como um pai amoroso, como uma mãe amorosa, pronta a nos dar carinho, colo, atenção. Esse é Deus. Então o mandamento dele de amor é muito diferente do que a gente vê em outros mandamentos e outras regras. Como Jesus, surpreendido pelaquilo no templo que ele viu, pregou e falou àquelas pessoas. Por isso que ele falou que está em Mateus capítulo 22. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento. Jesus Cristo morreu. E eu gostaria de trazer a atenção, já se encaminhando para o final, como Deus providencia soluções para os nossos sofrimentos. Eu não sou pai, não tenho filhos nessa encarnação, mas eu faço ideia, ou eu nem faço ideia do que deve significar para um pai e para uma mãe a dor de ver seu filho desencarnar antes de você. Deve ser terrível. Eu queria então chamar a atenção de algo que foi falado pelo nosso irmão, Maria. Maria é um amor. Foi escolhida para ser a mãe de Jesus, encarnado. Maria cuidou de Jesus. Jesus Cristo encarnado, apesar da sua envergadura, ele passou por todas as etapas do desenvolvimento humano. Ele foi criança. Maria teve que dar banho em Jesus, teve que ensinar Jesus, teve que ensinar as coisas. José também. Jesus se apresenta para José pedindo para ser carpinteiro. Olha só, Jesus. Ô pai, posso trabalhar na tua oficina? José, claro, meu filho. Carpinteiro. O governador espiritual do orbe. Carpinteiro. Maria foi cuidando de Jesus. Vendo aquele menino crescer, depois encontrou João Batista. Falava umas coisas com João Batista que ela não entendia muito bem. Depois começou a ensinar as pessoas umas coisas estranhas. O amor é o maior sentimento. Foi lá no templo, abriu o rolo de Isaías, leu e falou: essa profecia se cumpre em mim. Maria deve ter olhado e falado: e assim foi. Depois ela percebeu quem foi Jesus, o que se tornou Jesus. Mas ela sempre foi mãe. Mãe é mãe. Qual deve ter sido a tristeza de Maria quando viu o filho dela colocado numa cruz, com cravos entre as mãos e pés, e ela presenciou um soldado, Justinos, pegar uma lança e enfiar entre as costelas da lateral do seu filho. Consegue perceber isso? Consegue imaginar a dor para uma mãe ver o seu filho nessa situação? Maria tinha razões para duvidar da existência de Deus, como o povo judeu, como todos nós. Ela tinha razões, mas Maria não fez isso. Depois da morte de Jesus, quando ele mesmo apresentou a ela João, como aquele que ia cuidar dela, ele pegou Maria e levou lá para Éfeso. E ela montou uma casinha, uma casa típica das casas do caminho daquele primeiro século, que eram os lugares onde as pessoas cuidavam dos órfãos, das viúvas, dos mendigos, dos peregrinos, e oferecia não só a caridade material, mas a caridade espiritual, o acolhimento, o amor. Maria era cristã. Mesmo vendo seu filho morrer, tendo visto seu filho morrer, Maria era cristã. E ela não entendia muito bem por que aquilo tinha acontecido, mas ela seguia em frente. Lá em Éfeso, uma cidade ao norte, a região da Ásia Menor, bem distante lá do Tiberíades, de Cafarnaum, da Galileia, onde Maria havia nascido. Em nenhum momento Maria duvidou da existência de Deus. Mesmo nas noites mais frias, mais geladas, quando ela não sabia por que aquilo tinha acontecido, ela se mantinha firme, com fé em Deus. O tempo foi passando.
Ela foi atendendo as pessoas. As coisas foram seguindo. E de vez em quando ela era tomada com uma profunda saudade, porque o filhinho dela não estava mais com ela. Mas ao mesmo tempo, ela tinha a certeza de que aquilo era o que ela deveria fazer. E ela fazia. E ela fazia. Que exemplo, né? Da mamãe Maria para todos nós. Eu não passei por 1/3, 1/10 do que Maria passou. Que vergonha eu achar que Deus não olha por mim. Maria me ensinou que Deus olha por todos nós. E que a dor e o sofrimento têm o seu lugar. Às vezes a gente não sabe direito por quê. Mas eles têm o seu motivo. E esse motivo, acreditem, é para o nosso desenvolvimento. Eu vou ler aqui um texto, já do livro Boa Nova, da psicografia de Humberto de Campos. Humberto de Campos é um fofoqueiro espiritual. Ele pega as coisas que acontecem nos bastidores e que não estão narradas nos evangelhos e traz para nós. Então, Humberto de Campos, no capítulo 30 do livro A Boa Nova, na psicografia do nosso digníssimo e querido Francisco Cândido Xavier, sempre ele tem um capítulo chamado Maria. É o último capítulo do livro. E ele narra esse período em que Maria foi vivendo, e foi sofrendo, e foi se angustiando, mas seguia firme no caminho do bem. Porque Maria entendeu qual era o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E ela colocou dentro da vida dela o segundo mandamento: ama o próximo como a ti mesmo. Uma vez, diz o Boa Nova aqui, que chegou um determinado homem para ser atendido por Maria, e ela foi, colocou ele para dentro, cuidou dele, cuidou de suas feridas. E aí esse homem falou assim: Senhora, sois a mãe de nosso mestre Jesus e a nossa mãe santíssima. E de lá para cá, isso tem 2000 anos, Maria foi reconhecida como Maria Santíssima. Essa é a origem desse nome. E que nome sensacional, porque descreve bem ela. Mas ela foi seguindo, foi atendendo. Tinha dias que ela ficava com tristeza, tinha dias que não. Algumas vezes se sentia só. Diz Humberto de Campos que uma força singular lhe banhava a alma. A oragem suave soprava um oceano, espalhando aromas que a revigoravam. Um determinado dia, no entanto, chegou perto de Maria um pedinte, um mendigo, mais um dos centenas de milhares que Maria deve ter atendido. Ela já estava bem idosa, bem velhinha. Esse mendigo chegou para ela e falou: Mamãe, como tantos outros, eu preciso do seu carinho. Eu vim te fazer companhia e receber as tuas bênçãos. Maria, como sempre, acolheu aquele homem, colocou ele para dentro, cuidou dele. Mas aquele homem era um homem estranho. Maria tinha um misto de sentimentos entre o cuidado com ele e alguma coisa dele a fazia feliz, a fazia diferente. Ela percebia uma energia e se sentia, diz Humberto de Campos, esquisitamente reconfortada e delicadamente cuidada. Você sabe o que é isso? Deus silenciosamente cuidando da providência daqueles que não se afastam dos seus mandamentos. Maria continuou cuidando do homem e de repente ela percebeu que ela estava sendo consolada por aquele mendigo e não mais consolando ele. Foi aí que ela se deu conta de que ele não era quem parecia ser. De repente ela se aproxima e olha para as suas mãos. O que ela vê? E ela olha para os seus pés. O que ela vê? E tomada de um ímpeto de mãe, ela presenciou aquela cena. Ela resolve olhar para a lateral do corpo daquele homem e percebe as chagas do corte provocado por aquela lança. Maria então fala: meu filho, as úlceras que te fizeram. Coisa de mãe. E ela, num ato, resolve se aproximar do homem e realiza que ela está diante de Jesus Cristo. Imediatamente ela resolve se ajoelhar e se prostrar diante do Mestre de toda a eternidade. Jesus Cristo pega a mão de Maria, levanta ela, ele se ajoelha e fala o seguinte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. A
rainha dos anjos, e abraça Maria e coloca ela no peito dele. Providência divina. É Deus trabalhando silenciosamente para resgatar corações daqueles que entendem que o mandamento do amor vale a pena. Jesus se afasta depois de uma longa conversa. Maria, 2 ou 3 dias depois, desencarna. E no desencarne dela, ela é recebida, narra Humberto de Campos, por hostes celestiais belíssimas, harpas, pétalas. Estamos falando de Maria. Na chegada ao mundo espiritual, ela é ovacionada. E quando ela já está se encaminhando para a saída, narra Humberto de Campos, ela tem um pensamento, ela tem saudade lá daquela terra onde ela vivia, lá do Cafarnaum, do Tiberíades, aquelas mesmas terras onde andaram os judeus. Imediatamente eles são conduzidos para lá e Maria vê aquela região e sente novamente aquele frescor e agradece. E quando eles estão saindo, Maria lembra de Roma. Sabe por quê? Porque tem um grupo de cristãos lá que está dentro de um circo. O circo romano era o lugar onde eram colocados os cristãos aos leões. Aos leões. Maria fica com pena, ela estava em Éfeso antes de desencarnar, ela sabia o que ia acontecer. E ela pede a caravana para passar por lá. Você sabe o que é isso? Providência divina. É Deus trabalhando silenciosamente para cuidar de nós. Porque o mandamento do amor é isso. Entende? Não é só cumprir regra, é sentimento. Isso é Deus, isso é Jesus, isso é Maria, isso deve ser nós. Por isso que o mandamento seguinte é amar teu próximo como a ti mesmo, porque é o que a gente tem que fazer com todo mundo, e irrestritamente. A caravana vai para lá, Maria chega aos ouvidos de uma menininha, sopra nela e fala assim, ó, canta, filha. E aqueles cristãos começam a entoar cânticos. E o ambiente é tomado de uma energia, e mesmo sendo comido por leões, eles são preservados espiritualmente de um mal maior. Sabe o que é isso? Adivinha? É Deus cuidando de nós. Então, meus irmãos, o objetivo da fala aqui é o maior mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas. Na realidade, é uma declaração do que somos. Somos filhos do Pai. E Ele nunca vai nos deixar desamparados. Acredite nisso. Não acredite em mim. Acredite na Bíblia Sagrada. Acredite em Moisés. Acredite em Paulo. Acredite em Maria. Acredite em Jesus. E no momento em que você tiver uma profunda dor, um profundo sofrimento, o cantinho do seu quarto, faça uma prece ao Pai e fala, Pai, eu não sei o porquê que eu estou passando isso, mas eu preciso da sua ajuda. Me ajuda. Porque Ele já está te ajudando. Porque o que Ele quer é que nós tenhamos amor acima de qualquer coisa. Que todos nós possamos, portanto, nos conduzir com o amor de Deus. Que todos nós saibamos que o nosso Pai Celestial cuida de cada um de nós e que só quer o nosso bem. Que isso signifique que, como comunidade, também possamos passar o amor para o nosso próximo. E que em breve, meus irmãos, quando esse sofrimento acabar, quando a dor não existir mais, porque é isso que vai acontecer, sob o comando do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos lembrar lá da promessa de Abraão e vamos viver numa terra não que emana leite e mel, mas que todos nós humanos estaremos juntos em paz e felicidade e poderemos nos consagrar junto com as belezas da nossa sociedade. Que Jesus Cristo nos conduza, que todos tenham um excelente dia e que se lembrem sempre que Deus nunca desiste de nós. Muito obrigado, uma ótima tarde.